a melhor coisa que eu já ouvi. Não é todo dia que eu posso dizer isso, né? Não é o melhor in-ear que eu já ouvi, não é o melhor earbud que eu já ouvi, não é o melhor fone over-ear que eu já ouvi, não é a melhor caixa de som que eu já ouvi. É a melhor coisa que eu já ouvi, né? Até então tinha sido o Focal Elear, que eu não fiz review por motivos tristes de quality control da Focal. Mas o Unique Melody Mesh MK2 superou o Focal Elear por uma margem até que significativa. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Unique Melody Mesh MK2. Bom, foi uma surpresa de final de ano. Felipe Nogueira me mandou mensagem perguntando: cara, você não quer ouvir um Mesh MK2 e fazer uma review? Sou representante da Unique Melody no Brasil e posso disponibilizar para review. Bom, Unique Melody eu já conhecia, sabia que era uma empresa muito high-end renomada nos fones in-ear custom, porém eu não conhecia o Mesh MK2. Digitei no Google Mesh MK2 e lá $1.500. Pensei comigo, caraca, o negócio é caro, né? E eu sempre tive curiosidade de ouvir um in-ear desse calibre. Até então eu tinha ouvido o Motus, que é um fone sensacional, mas eu tinha uma certa curiosidade com as marcas estrangeiras também, JH Audio, né? Unique Melody, 64 Audio, enfim, todas essas marcas que eu já tinha ouvido falar muito, mas nunca tinha chegado perto. E muito obrigado, Felipe Nogueira, por ceder o Mesh MK2 por 2 semaninhas para review. Eu até mandei mensagem pro Felipe precocemente, porque esse fone eu pedi 2 semanas para fazer review, que é o que eu geralmente levo, porém a review desse carinha ficou pronta em mais ou menos uma. Por quê? Simplesmente porque desde que ele chegou eu tenho ouvido sem parar. Vou pra rua, dar uma caminhada, vou no correio, coloco ele. Vou jogar no computador, coisa que eu nunca faço, coloco ele, mesmo sendo in-ear, né? E mesmo sendo bem desconfortável pra mim, a gente vai chegar lá. Coloco ele. Simplesmente porque a sonoridade é sensacional. Como eu disse, é a melhor coisa que eu já ouvi e eu tô tentando não ficar muito hypado pra review, mas tá difícil. Bom, vamos começar com a construção. Como eu disse, ele não é um fone barato, $1.500. Perguntei pro Felipe o preço dele custom porque deu vontade, infelizmente eu não tenho dinheiro no momento, mas deu vontade, quem sabe pro futuro, R$10.000, tá? Bom, antes que você saia do vídeo ou xingue aí nos comentários, pô, R$10.000 num fone. Gente, é um produto extremamente high-end, com uma configuração assombrosa e que traz benefícios no som sim quando comparado com fone de R$4.000, R$5.000 in-ear, R$1.000 in-ear. Obviamente o diminishing returns pega muito pesado, você melhora 5% aqui, 5% ali, com o dobro do valor, o triplo do valor às vezes, mas para quem procura o melhor do melhor, isso não importa muito. Se você quer o custo-benefício sempre, você vai ficar no KZDX para sempre, né? É o que é. Configuração: um driver dinâmico, um driver de condução óssea, que a gente vai chegar lá, mas eu não notei muitas diferenças no som, 4 armaduras balanceadas e 2 drivers eletrostáticos. De cabeça, essa é a configuração do Mesh, totalizando 16 drivers e uma salada de frutas que funciona muito bem, tá? Como eu já tenho visto em vários fones que misturam uma salada de fruta. Quando chegou para mim o Mesh, eu desencaixotei e vi que realmente é um fone bastante luxuoso, mas não é nada de outro mundo. Não espere uma plaquinha em ouro escrito Mesh ou algo assim. Ele vem, na verdade, com material de ótima qualidade e é nisso que ele mostra o seu valor em construção. Além de, obviamente, a sua configuração de drivers, que é bem exuberante e de altíssima qualidade. Bom, as shells são de uma resina muito resistente, bastante bonitas e bem acabadas, com detalhes em ouro. O cabo é fenomenal, tá? O cabo removível, 2 pinos, sistema 0.78 mm, muito robusto, sem microfonia e sem memória. Então é o que você espera de um cabo. Basicamente a construção dele é isso, tá? Tudo que você espera de um fone. Beirando a perfeição, tirando o conforto que a gente vai chegar lá. As ear tips, para nenhuma surpresa, são as melhores do mercado atualmente. Sets de Comply, para quem gosta de ponteiras de espuma, as melhores ponteiras de espuma do mercado, provavelmente.
e Shelastex para ear-tips de silicone. As ear-tips Shelastex eu tava com bastante curiosidade de testar e são muito boas, realmente. Elas são feitas de um silicone bem maleável que amolece quando esquenta. Então o que acontece? Elas têm uma rigidez, você coloca no seu ouvido e em uns 5 minutos elas amolecem com o calor do seu corpo e se moldam melhor ao seu canal auditivo e tem um grip bem legal e uma sonoridade também bem legal. São ponteiras de altíssima qualidade, tá? Ele vem também com ponteiras de silicone tradicionais de alta qualidade e mais alguns acessórios na caixa, como documentação, uma case bem exuberante, só que muito grande, na minha opinião. Legal para você colocar numa mochila, mas nunca num bolso, né? Mas isso aí você compra por fora. E em relação ao conforto, nem tudo é perfeito. Eu fechei a janela aqui que a cachorrada do vizinho tá maluca. Bom, nem tudo é perfeito e na construção ele tem um erro fatal para mim. Ele é muito desconfortável. Muito desconfortável. Muito grande, até porque ele armazena 8 drivers na sua shell, né, em cada shell, então ele precisa ser muito grande. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo com o Motus. 1 horinha ouvindo música, eu já tava com o canal auditivo doendo bastante, tinha que tirar. O isolamento é muito bom, tá? Porque ele é bem bitelão. E, gente, tenham em mente que eu tenho orelha de fada. Minha orelha é bem pequenininha, meu canal auditivo é bem pequenininho, eu uso ponteiras PP, geralmente, então se o fone é um pouquinho maior já me incomoda bastante. E eu sei que várias pessoas usaram o Mesh MK2 e não tiveram problemas no conforto. Obviamente a versão que eu tenho aqui é universal, tá, gente? A versão custom, que tem o molde da sua orelha, fica perfeitamente no seu ouvido, não vai ter esse problema. E eu acho que é o ideal também em som, a gente vai chegar lá. Enfim, a versão universal, que não é do reino de Deus, né? É universal porque o universo inteiro, em tese, consegue usar ela. Ela não é custom para cada pessoa. A versão universal é muito desconfortável para mim. O que é terrível, porque eu queria ouvir o fone o tempo inteiro. Eu queria, como eu disse, eu ia jogar, eu colocava ele, eu ia dar uma caminhada, eu colocava ele, eu deitava na cama antes de dormir, eu colocava ele para ouvir analiticamente. E ouvia 1 hora e meia, meu ouvido já estava doendo e, cara, ouvia mais, até que chegar o ponto que eu tinha que tirar. Como ele machuca o canal auditivo, no meu caso, o problema é o seguinte, não é tirar e esperar 10 minutos e colocar de novo e tá tudo filé. Não, essa parte fica literalmente dolorida. Eu tiro, tenho que esperar umas 2 horas para colocar ele de novo e não sentir o incômodo. Bom, uma recomendação minha, se você for pegar um fone desse calibre também, meu amigo, faça o custom, porque você vai ter mais conforto, som e isolamento, gastando um pouco mais. Você já está pegando algo muito high-end, faça o custom. Agora, o som. Cara, o Mesh é incrível, e ele é incrível de uma forma interessante, porque eu coloquei ele no ouvido e ouvi uns 2 minutos a primeira vez, assim, e eu não achei nada demais. Não me entendam mal, obviamente eu achei extremamente detalhado, correto, neutro, blá blá blá, mas eu ouvi e pensei, isso aqui é o que um in-ear de 10 mil pode fazer? Complicado, hein? Vocês já conheceram uma pessoa que num primeiro momento é incrível? Vocês conhecem ela e tem o melhor momento da vida de vocês, seja com namoro ou amizade, né? Enfim, o papo bate, a pessoa é super gente boa, animada, vocês vão, se divertem, mas rapidamente você percebe que as coisas não são como deveriam, você pega alguns desvios de personalidade, muitas vezes de caráter, e percebe que a pessoa na verdade é um completo babaca ou uma completa babaca. Não tem também aquela pessoa que você conhece, pessoa ok, às vezes nem vai muito com a cara dela, ou vai, mas nada demais, e ao longo dos meses, anos, vocês criam uma amizade ou um relacionamento que é muito forte, estruturado, dá muito certo, porque ao longo do tempo você vê as virtudes dessa pessoa e vê que na verdade ela não tem muitos desvios de caráter ou algo que, né, te incomode. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o Mesh MK2 pra mim foi essa pessoa. Eu ouvi 2 minutos, legal, bonito, ok, mas nada demais.
Porém, quanto mais eu ouvia, mais eu percebia o quão perto da perfeição o Mesh é. Ele não tem um wow factor muito grande. Como eu disse, eu ouvi 2 minutos e não fiquei tipo... Ah, meu Deus do céu, o mundo tá acabando, o que é isso? Porque ele é muito perfeito. Para você ter um wow factor muito grande num fone, gente, ele tem que ter muitos agudos, ele vai te surpreender no detalhamento, num primeiro momento. Ou ele tem que ter muitos graves, você vai se surpreender com o impacto, com a força que ele tem, né? Ou ele tem que ter um palco muito amplo e ele vai começar a te incomodar depois de um tempo em algumas músicas, porque você quer algo mais íntimo e organizado nesse palco sonoro. E o Mesh não, como ele não tem nenhuma virtude muito elevada, nenhuma característica muito elevada, ele não tem um wow factor. Mas ele não tem as desvantagens que vem com o wow factor. Ele não tem esses agudos que apunhalam, te dão um deslumbre de detalhamento tão alto, mas depois começam a te incomodar, não tem esses graves com tanto impacto, mas que depois te cansam, não tem um palco tão amplo, mas que depois te incomoda por falta de organização. Ele é simplesmente correto, e basicamente a coisa mais correta que eu já ouvi. Bom, eu costumo dizer que quando o fone é muito neutro, pro meu gosto pessoal, ele começa a ficar sem graça. Muitas vezes ele é o famoso água de chuchu, não fede, não cheira, não tem gosto. É neutro, né? É uma base ali para você trabalhar o que você quer, mais grave, mais agudo, enfim. Mas geralmente é uma base. E a diferença entre um fone neutro e muito natural, ser água de chuchu ou ser incrível, está nos detalhes. E o principal fator que faz um fone ser interessante para mim sendo neutro é a dinâmica. E a dinâmica do Mesh é incrível. E o que é a dinâmica, gente? Basicamente, a dinâmica é um termo muito difícil de explicar e de se entender. Eu levei tempo ouvindo a explicação e ouvindo os fones para começar a compreender o que é a dinâmica. É a diferença entre um som muito baixinho para um som muito alto. É o quanto o fone consegue se manter controlado e de repente explodir numa expansão de som, né? O quanto um grave pode soar minimamente baixo, calmo e natural e ao mesmo tempo muito impactante e natural caso a música peça, né? E você tem todas essas nuances no Mesh muito bem desenvolvidas. Ele é um fone com uma dinâmica muito alta, né? E então você tem toda essa vivacidade para a música, mesmo ele sendo neutro. Então ele não é um fone sem graça. Meu problema com fones muito neutros geralmente é que eles são sem graça. E não é o caso do Mesh. Não foi o caso do Focal In-Ear também, que é um fone bastante natural, tirando o gigantesco vale nos médios, mas com muita dinâmica. Outros pontos onde o Mesh consegue te envolver muito bem. Palco sonoro. O palco sonoro do Mesh é muito grande para um In-Ear. Prestem atenção nessa frase. É muito grande para um In-Ear. Não é muito grande para um fone. Fones over-ear, obviamente, tem um palco muito avantajado, principalmente se você pegar um Hi-Fi Man Anando, um AKG K712. E in-ears tem um palco muito íntimo, apenas ao redor da sua cabeça, a ilusão. O Mesh fica num bom meio termo, ele soa para mim como um bom closed back, o que é muito, gente, presta atenção, é muito difícil num in-ear. O que mais surpreende no palco do Mesh para mim não é só o tamanho para o in-ear, que é grande, mas a organização dele. Você tem a sensação de lateralidade grande, o som se espalha lateralmente para o in-ear, ao invés de ficar confinado aqui, ele expande, e uma sensação de profundidade muito grande. Essa foi a principal diferença que eu tive com o Mesh se comparado com os outros in-ears. Ouvia o Mesh, ia para outros in-ears, até com um palco legal, mas a profundidade, que é o quanto o som está aqui ou aqui na sua frente, eu não sentia com os outros in-ears com a facilidade que eu sentia com o Mesh. Verticalidade, altura do palco, enquanto um som, ao invés de soar aqui, soa aqui em cima ou aqui embaixo, também é bem grande no Mesh. E a organização. Então, você tem uma ilusão de um palco circular com altura e profundidade muito grande e uma organização gigantesca. Cada instrumento no seu devido lugar. É um fone muito mágico, cara. Eu lembro quando eu vi a review do Leonardo Drummond sobre o Audio Dream AD8 e como ele explicou como o AD8 mostrava para ele a gravação. Se uma folha caísse
nos pés de alguém que está tocando o instrumento aqui, ele ouviria com AD8, caso ele fechasse os olhos e imaginasse. Eu sempre tive curiosidade de sentir isso com o AD8, mas eu senti com o Mesh, porque o AD8 eu ainda não tive a oportunidade de ouvir. E é simplesmente incrível. Bom, gente, como eu disse, o Mesh não capta a sua atenção num primeiro momento, mas conforme você vai ouvindo e vai captando essas pequenas coisas, vai ficando difícil de comparar ele com outros fones. Ele rapidamente se torna a coisa mais natural e neutra que você tem, porque ele é um fone muito neutro, tá? E com uma nuance de tecnicalidades absurda, um palco muito organizado e amplo para o in-ear, dinâmica muito alto. E agora a gente vai falar do detalhamento do Mesh, que é a cereja do bolo. Bom, fones neutros não costumam ter um detalhamento tão absurdo quanto fones bright, né? Fones que puxam para os agudos. E o Mesh tem agudos muito extensos, mas sem nenhum pico, muito naturais, estendidos e calmos para os meus ouvidos, mas que são muito detalhados. Eu não tinha ouvido um driver eletrostático ainda, seja em fone over-ear como Stax, ou seja em in-ears. Eu ouvi aquele KZX, que de driver eletrostático não tem nada, e realmente a sensação de velocidade e controle nos detalhes, nos agudos dos drivers eletrostáticos foi algo que me surpreendeu. E me lembrou um pouquinho os drivers piezo, que eu tive com o BQYZ Spring 2 e mais algum fone que eu não lembro. Agudos que tem o seu brilho, tem a sua extensão, mas muito controle. Prato de bateria brilha e some muito rápido para o próximo aparecer. E é um fone que, como eu disse, não chama a sua atenção para esses agudos ou para qualquer outra coisa, mas quando você fecha o olho e presta atenção no que está acontecendo, é absurda a gama de detalhamento que ele está te apresentando. Ainda falando de detalhamento, a área que mais me assustou no Mesh, e para mim a área onde ele supera de longe todos os outros fones que eu já ouvi: os médios. Os médios do Mesh são conduzidos por armaduras balanceadas, o que não é novidade, a maioria dos fones in-ears hoje em dia faz isso. Porém, eu nunca tinha ouvido uma separação instrumental e principalmente vocal nos médios como eu ouvi com o Mesh. Foi ali que ele começou a me surpreender. Eu ouvi a música Black Lang do 16 Horsepower e eu nunca tinha reparado como o vocal é duplo. Sabe, quando o vocalista canta e tem a própria voz dele sobreposta? Hoje em dia eu escuto com qualquer fone, mas assim, fato é que quando eu ouvi com o Mesh foi como se tivesse alguém cantando aqui e outro aqui, com vozes assim, completamente separadas, enquanto nos outros fones as duas vozes ficam sobrepostas. No Mesh ele simplesmente separou, e de forma muito natural, ele não faz força para fazer isso. Os médios são muito naturais. Eu diria que são até mais do que um HD 600, um HD 660S ou 650 da Sennheiser, tá? Tem uma espessura perfeita, não são muito finos, sabe? Aqueles médios finos, tipo da Hi-Fi Man, que às vezes enchem o saco, e nem são muito espessos, dando aquela sensação de sujeira, como no Fostex Mahagony às vezes. Não, pra mim, perfeitos. Calorosos, com a presença ideal, e o detalhamento maior que eu já ouvi nos médios. Graves. Bom, os graves é onde o Mesh não é a melhor coisa que eu já ouvi, né? Ninguém é perfeito e o Mesh nessa região, na minha opinião, poderia melhorar. Os graves são cuidados por um driver dinâmico e um driver de condução óssea, o que é bem inteligente na verdade e faz muito sentido, já que os graves são uma sensação bastante física. O driver de condução óssea vai vibrar na sua orelha aqui, te dando a sensação física de graves. Senti isso? Não. Eu não senti muita diferença para drivers dinâmicos de alto nível. Creio eu que você consiga resolver isso com um fone custom, já que você vai ter a inserção ali, né? Vai ter um selo muito mais forte, um isolamento muito mais forte e mais margem para o seu osso vibrar. Mas no meu caso eu não senti muito isso. Não me entendam mal, são graves de excelência, muito rápidos, texturizados, e eu nem vou dizer muito naturais. Para os meus ouvidos são naturais e ponto, não estão nem acima nem abaixo do que eu considero neutro. A extensão é até onde eu consigo ouvir, né? E basicamente onde ele não é o melhor grave que eu já ouvi.
Primeiro, ele não tem a fisicalidade de um focal in-ear. Ah, você está comparando o fone over-ear com in-ear? Eu tô, porque agora eu estou comparando a melhor coisa que eu já ouvi, né? E se eu vou comparar a melhor coisa que eu já ouvi, eu vou comparar o in-ear com o over-ear. Eles não têm os graves com a fisicalidade de um focal in-ear. O que é natural, é um driver menor. A dinâmica não é igual. Ok. Porém, quando você compara com o Motus da Audio Dream, eles não têm a mesma velocidade e resolução. Veja bem, o Motus lida com os graves através de uma armadura balanceada especial gigantesca. O Motus tem mais graves, ou seja, o mesh é mais neutro, porém o Motus tem uma velocidade consideravelmente maior, tá? Raramente o mesh embola, porém, por exemplo, na música Honor Thy Father do Dream Theater ali em 1:17 mais ou menos, quando começa um pedal duplo muito rápido, o mesh acompanha, ok, mas não tem aquela separação absurda que o Duad tinha. Até porque são tecnologias diferentes. Driver dinâmico solta bastante ar, armadura balanceada nem tanto. A armadura balanceada geralmente perde em timbre, mas ganha em velocidade e detalhamento. Então o mesh, você é o melhor fone que eu já ouvi, mas você não é perfeito ainda. Eu acho que os graves poderiam ser um pouco mais rápidos e resolutos. E eu posso achar isso, né, gente? Porque o fone é caro pra chuchu. O conforto é terrível para os meus ouvidos, porém um custom resolveria. E um custom também melhoraria provavelmente a sensação de impacto nos graves por conta do driver de condução óssea. Foi uma rasgação de seda total essa review, gente, porque, como eu disse no título, é a melhor coisa que eu já ouvi. O que vocês esperavam? Que eu ia ficar xingando o fone? Não dá. É um fone muito caro? É. Vale a pena? Vale. Vale, dependendo da sua condição financeira e do quanto você quer melhorar alguns detalhes pelo preço. Eu compraria? Eu compraria. Quando eu compraria? Não sei. Quando eu estiver ganhando bem mais do que eu ganho hoje em dia. Mas, se eu estivesse ganhando, sim, umas 5 vezes mais do que eu ganho hoje em dia, eu compraria o Mesh amanhã. Bom, tenham em mente que eu não ganho nada com essa review. Eu vou deixar o link aí do Felipe Nogueira, que é o representante da Unique Melody no Brasil e que foi quem me emprestou o fone para review. Se você tiver interesse no Mesh, fala com ele que ele vai tirar todas as suas dúvidas e você vai ser o felizardo de ter um Mesh MK2 caso tenha 10 barões no bolso. Gente, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa review. Se inscrevam no canal, dá uma curtida, dá uma compartilhada. Se não gostou, comenta porque não gostou e dá o dislike 2 vezes, tá? E eu vejo vocês na próxima review.